Você já viu a pessoa? Mas o que ela está fazendo? Ela está cantando uma canção, certo? De normalmente quem tem Cristo como dono. Por exemplo, você chega e alguém está assim, deixa a vida me levar, vida leva. O que você pensa? É lógico que eu estou brincando, estou falando simplesmente de uma canção, por favor, não estou, certo? Não sou radical a esse ponto. Eu só estou te mostrando, só para você. O que é isso? São cercas, são informações, são situações que mostram que agora, fala assim, eu estou valendo é muito. Fala para seu namorado aí, se o seu namoradinho está do lado. Estou valendo é muito, malandro. Esse corpite é caro, fala. Porque hoje, por onde você vai, parece que as pessoas e as situações estão querendo desmerecer a gente, inferiorizar a gente. Então você vale muito, amém? Porque Cristo te comprou e botou uma cerca ao seu redor. Está lá, os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que Isso, e o livro. Tem anjo aí perto de tu. Para te proteger, tá certo? Tá certo. Segunda coisa que ele fez, limpou das pedras. O terreno é bom, hein? É caro. Está cercado, mas tem pedra. Parábola do semeador. Se tem pedra, a raiz não consegue penetrar. Se a raiz não penetra, o sol quente acaba cozinhando a raiz. Então, se o investimento foi muito alto, ele já mostrou para todo mundo que tem dono, mas vai passar o arado para arrancar as pedras. Vai limpar os terrenos, ou o terreno dele. Agora a lâmina do arado vai tirar as pedras, aquilo que impede da palavra de Deus se aprofundar, certo? Aquilo que impede o crente de ser firme, de ser forte, de ser nutrido, de ser produtivo, entendeu? Só que a limpeza é feita com a lâmina do arado. E mesmo quando o sistema de arado era de madeira, porque no começo era assim, ele ainda precisava ser pressionado por aquele que estava com a mão no arado, para perfurar o solo, para pegar aquela pedra que estava lá no fundo e trazer a pedra para cima. Não precisava remover a pedra do local, precisava tirar a pedra do impedimento. Se a pedra saísse do fundo e viesse para a superfície, ela não tinha sido totalmente removida, ela ainda continuaria no terreno, mas ela não seria mais impedimento de produtividade. É muito simples. Ninguém está pedindo para você esquecer o que te fizeram, apagar suas lembranças. O que nós estamos pedindo é deixe a palavra de Deus mexer nessa pedra, tirar isso, certo? Do fundo do seu coração, para que a palavra de Deus possa penetrar. E agora se firmar, enraizar, se nutrir, você vai ser um crente firme, um crente forte, um crente produtivo, um crente saudável, não vai estar envolvido em fofoca, em intriga, em disse-me-disse, mas é necessário, porque tem muita gente que não produz aqui, porque foi ferido lá, onde caminhava, e aí vem para cá, certo? Respirar um ar novo, mas o solo está comprometido. Então, o texto está dizendo, ele cerca, ele limpa e agora, o que ele faz? Planta de quê? De excelentes vides. Bom, ele disse que o outeiro era fértil. Eu já mostrei você que além de fértil, ele foi caro. Olha só, ele precisa cercar, tá certo? E por favor, tire a ideia do arame farpado. Tire a ideia do arame, porque cerca nesse tempo
não tinha nada a ver com arame. Cerca, normalmente, era uma cerca viva, certo? Feita por plantas espinhosas, que dificultariam, certo? Os intrusos, principalmente animais, de cruzarem a fronteira. Era isso. Se você olhar agora, ele não só disse que o solo é fértil, não temos simplesmente a visão de que o solo é caro, também temos um investimento. E o investimento aqui, primeiro, é em proteger as raízes, certo? Em proteger o imóvel, primeiro. Cercou. Depois, proteger as raízes. E agora ele seleciona. Não são uvas ruins. As mudas que serão plantadas, elas foram escolhidas. Ele não está jogando ao acaso. Escolheu excelentes vides. Sim. Se é para ser plantado no seu coração, há uma preocupação muito grande do que vai ser plantado. Porque se plantar algo errado, viu o que o Anderson disse na palavra de oferta? Sobre como você enxerga as coisas no seu coração, assim elas se tornam, assim elas são. Então nós temos que ter muito cuidado com que tipo de coisas estão sendo plantadas, porque Deus só quer excelentes vides. Deus está lá, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos, não se assenta à roda dos, antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e por causa disso ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, os frutos nascem a seu tempo. Então, nós vemos a preocupação de Deus com o que você escuta, com o que você vê. Então, está certo. Ainda estamos no verso 2. Ele comprou, ela é cara, ela é fértil. Ele botou cerca, removeu as pedras, plantou de excelentes vides e botou no meio dela uma torre. Note que novamente o dono da vinha está preocupado com uma coisa. Para que servia a torre? Para o mesmo propósito da cerca. Para que serve a cerca? Para proteger. Para que serve a torre? Para proteger. Na torre vai o sentinela. A torre está no meio da plantação, para que o sentinela de cima da torre fosse capaz de observar todas as extremidades. Porque o dono da vinha tem um inimigo. Vá para o Novo Testamento, vai ser fácil, certo? Ele vem e planta, e enquanto ele dorme, vem o inimigo e planta uma erva daninha. Esse inimigo do Novo Testamento também está no Velho. Esse inimigo do Velho Testamento e do Novo também está na nossa vida hoje. Buscando uma ocasião onde ele possa semear algo nesse outeiro fértil, para que ele cresça e comprometa a produtividade desse outeiro, dessa terra. Então, novamente, ele tem a preocupação com vigilância. É a segunda vez, aliás, a terceira, porque ao remover as pedras, ele também está preocupado, certo? Com a segurança, com o comprometimento das matrizes que ele vai colocar ali. As matrizes foram escolhidas, são palavras de bênção, são palavras de vitória, são palavras de sucesso, de crescimento, de fortalecimento. Mas ele coloca lá uma